Olá, queridos irmãos. Antes de iniciarmos o nosso estudo, a nossa conversa, vamos louvar, agradecer e pedir. Jesus, agradecemos mais uma vez por estarmos aqui divulgando a nossa doutrina, que tanto nos esclarece e nos ilumina os corações. Muito obrigado, Senhor, por já tocar as nossas mentes, esclarecendo-nos acerca do propósito da vida. Acompanhe-nos hoje e sempre, e sobretudo, que possamos estar contigo em todas as situações das nossas vidas. Muito obrigado, Mestre Jesus. Que assim seja. Primeiramente, eu quero agradecer à Messe de Amor, que mais uma vez nos dá essa oportunidade de estudo e de nos mantermos vigilantes, porque é o pedido do Cristo. E Ele nos ensinou para nos vigiar nossos pensamentos, orarmos. E assim, dessa forma, a gente consegue ter mais clareza, mais percepção das nossas atitudes. Conseguimos, nas mais variadas circunstâncias das nossas vidas, ter a percepção aumentada das nossas emoções, a gestão das nossas emoções, sobretudo o controle das mesmas, seja na escola, se você for um estudante ou professor, seja no trabalho e na família, principalmente na família, em que a gente tem muitas oportunidades de colocarmos o Evangelho em prova, em ação. E a Messe de Amor, Ponta Grossa, nos enseja mais esta oportunidade de estudo. Na verdade, é mais uma conversa aqui com vocês. Colhemos algumas pérolas do Evangelho, fizemos algumas reflexões e queremos compartilhar esse estudo. E é uma das formas, o estudo, de nos mantermos, como eu já disse, vigilantes. Porque em todos os tempos, e principalmente nos dias de hoje, colocarmos em ação, darmos o exemplo. Falo por mim, é verdadeiramente um desafio. Graças a Deus, graças a Jesus, o Consolador prometido, agora brilha em meu coração e a responsabilidade é grande. Quando aceitamos as lições do Mestre, a responsabilidade aumenta. Então, o modo mais eficaz de colocarmos em prática essa bênção, que o Espiritismo é uma bênção do céu,
que Allan Kardec teve como missão encarnar essa bênção através da codificação espírita. Quem tiver interesse pode iniciar os estudos, começar a ler o Livro dos Espíritos. Se sentir à vontade, pode começar a participar de grupos de estudos. Hoje, com a pandemia, os estudos estão mais online. Então, essa bênção, o Consolador prometido, que é o Espiritismo, temos certeza disso, que é o que o Cristo nos prometeu. Ele mesmo disse que a sua época ele não encontrava elementos na população para o entendimento das lições, e então ele rogaria ao Pai e que viria o Consolador prometido e ficaria conosco para sempre. Lições estas que muitas mentes e corações já estão mais abertos ao esclarecimento. Porque sim, é necessário indagarmos, é necessário que as lições passem pelo crivo da razão, porque tudo que a gente lê, sobretudo o que está descrito no livro, que chamamos de livro sagrado, a Bíblia, foi escrito por homens, né? E homens estão sujeitos a erros. O que temos que ter em mente, o que temos que ter uma maior percepção da situação é a vida do Cristo. A vida do Cristo é inegável, e tirarmos as lições. Porém, vem o Espiritismo para esclarecer aquelas questões que fervilham indagações em nossas mentes. Temas como pluralidade das existências, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados por espíritos, a existência de Deus, que são os princípios da doutrina espírita. Então o Consolador já brilha em nossos corações. E só a indagação, a indignação fértil é que tira o ser humano da ignorância, da mesmice, e vai em busca do conhecimento. Como nós estamos aqui hoje para refletirmos sobre alguns conceitos que fomos desafiados a expor. Então é mais uma conversa mesmo, e com muito prazer eu já adentro ao assunto, ao tema. O estudo de hoje é do livro Primícias do Reino, psicografado por Chico Xavier, psicografado por Divaldo Franco e ditado pelo espírito Amélia Rodrigues. Escolhemos o capítulo 2 deste livro, O Precursor. Então, fazendo um resumo, assim, só fazendo um panorama do contexto em que Amélia Rodrigues narra o livro, esse capítulo, ela percebe a perspectiva de João Batista. João Batista, que já estava no cativeiro, já estava preso, aguardando a sua sentença indébita,
E ela narra os seus pensamentos, ele dentro desse cativeiro. Ela descreve as suas emoções e também ela define algumas características do perfil de João Batista. E nós vamos estudar esses perfis, vamos destacar alguns. E ela inicia a narrativa desta forma. João Batista pregava a necessidade do arrependimento e a penitência. Arrependimento e penitência. E ele sofria o amargor da punição indébita, pois estava no cativeiro. Intimamente recordava suas próprias palavras dirigidas aos companheiros, quando estes, algo enciumados, falaram-lhe sobre Jesus. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, não sou o Cristo, mas fui enviado apenas como precursor. Quem tem a esposa, esse é o esposo. O amigo do esposo, que acompanha, alegra-se intimamente quando ouve a voz do esposo, pois esta alegria me coube abundantemente. Convém que ele cresça e que eu diminua. Já aqui um termo muito interessante para o nosso estudo, o arrependimento. Então, buscando no Livro dos Espíritos, encontramos a questão 990, no capítulo 2, na parte 4ª, o capítulo Expiação e Arrependimento. Então Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. O arrependimento se dá no estado corporal, o sujeito encarnado, ou no estado espiritual, ou seja, a pessoa já liberta do corpo no mundo dos espíritos? Ao que os espíritos respondem: no estado espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Interessante é que aqui os espíritos respondem que, primeiramente, o arrependimento se dá no estado espiritual. Não necessariamente que primeiramente, mas é a primeira resposta, é o primeiro termo citado, que esse arrependimento se dá no estado espiritual. Que no estado espiritual estamos libertos do corpo. E as coisas, as situações estão mais vivas, estão mais perceptíveis ao sentimento, à razão. Conseguimos enxergar com mais clareza os nossos erros, cedo ou tarde. E a vontade de crescer, de adquirir luz, absorver conhecimento, vem, e para isso é necessário o reparo. Na 991, qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? E os espíritos respondem:
desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e por isso aspira a uma nova existência em que possa expiar suas faltas. E na 992? Que consequência produz o arrependimento no estado corporal? Fazer que já na vida atual o espírito encarnado progrida, se tiver tempo de reparar as suas faltas. Quando a consciência o exprobra e ele mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Interessante, né? E continuando a narrativa, Amélia Rodrigues, citando da perspectiva do João Batista no cativeiro, ela ainda diz assim: naqueles meses do amargo cativeiro, em hora alguma quebrantara o ânimo firme ou a coragem férrea. Olha só, duas definições do estado espiritual de um ser humano. Imagine você preso num cativeiro injustamente, quando injusto nunca é quando um sofrimento nos bate à porta. Mas, fazendo uma análise da vida do João Batista, que só pregava o amor, o arrependimento, a penitência, ter um final desta forma, um final da sua vida, dessa encarnação, preso no cativeiro, prestes a receber a sua sentença de morte, o ânimo firme ou a coragem férrea. Qual de nós, numa situação difícil, numa situação em que a gente julgue estarmos sendo, a situação está sendo injusta para conosco, quando que a gente consegue manter o ânimo firme e a coragem, tendo a certeza que tudo vai dar certo? Qual de nós consegue permanecer, ter essa gestão de emoções? Não tergiversou nem jamais temeu. Se muitas vidas possuísse, de uma só vez, todas daria pelo direito de proclamar os dias de justiça que se avizinhavam a invectivar a degradação dos costumes, que se misturou na própria corte. Degradação dos costumes, naquela época só, né? Na nossa época aqui não, né? Degradação dos costumes. A gente vem percebendo, né, que em todas as áreas, setores da sociedade, há uma degradação dos costumes. Seja na arte, na política, na economia, na música, né? Há uma degradação em que o coração que já está desperto para as belezas espirituais sente-se indignado. E fazendo o estudo desse capítulo, quando me deparei com esse termo degradação dos costumes, que a gente vem percebendo já um agravamento disso, eu me recordei quando estudamos o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, num capítulo em que Jesus ordena
o esvaziamento dos umbrais, dos mais baixos umbrais, e que direciona esses espíritos à Terra para reencarnações de expiação, reencarnações reparadoras, e que a maioria desses espíritos estariam aqui no Novo Mundo, sobretudo no Brasil, e destes, grande parte na doutrina espírita. Então estamos aqui. Muitos não querendo fazer um julgamento, mas estão sucumbindo. Outros estão lutando. E muitos poucos, talvez, estão obtendo êxito nessa bendita chance, nessa bendita misericórdia divina que é a reencarnação. Sem a reencarnação, nós não temos como conceber um Deus misericordioso. Concebê-lo através só da existência corporal de uma só é algo que a nossa mente já não aceita, não vai nenhum apelo de intolerância. Não é uma fala intolerante, mas a consciência já repele que há apenas uma existência. É apenas uma vida. Deus nos criou apenas uma única vez, simples e ignorantes. Mas as existências corporais se perdem aos milênios. Então a justiça divina, juntamente com a misericórdia divina, nos dá a bênção da reencarnação para os devidos reparos. E João Batista começa a recordar, nos dias de peregrinação pelo deserto, alimentando-se frugalmente, evitando desperdícios, mergulhado em profundos cismares, sentia as mãos fortes e intangíveis do Pai fortalecendo suas fibras, e ouvira no coração as vozes ininteligíveis dos seres angélicos, ordenando-lhe a pregação redentora, para abrir caminhos, abrir veredas por onde seguisse o esperado, Jesus. Sentia que os céus o conduziam para um destino, o de preparar caminhos para os pés, para o Messias libertador. Ao seguir para o deserto, vestiu-se como o antigo profeta Elias. Uma pele de camelo no corpo, e em volta dos rins um cinto de couro. Iniciara o ministério por volta do ano 15 do Império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia e Herodes Antipas tetrarca da Galiléia. Descera as montanhas rochosas perto do Mar Morto, onde o Jordão enseja um val de fácil acesso para as caravanas, e ali começara pregando e lavando as impurezas com a água do rio, expectante, porém, quanto àquele que conduziria os homens, assinalando-os com o fogo da verdade, o sinal da vida eterna.
Contava somente 30 anos e estava estuante de força e vigor. A voz tonitruante falava com estrondo, brada sem cessar. Quem vos ensinou a fugir da cólera que vai chegar? O machado corta já as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. A evocação fala-o chorar. Saudades daqueles dias de ação preparatória para a chegada de Jesus. Havia 5 séculos que a boca profética ali se calara e uma preocupação geral dominava os corações. O sangue das vítimas das guerras e das rebeliões incessantes, abafadas a ferro e a fogo, corria abundante e o clamor das vozes ao Senhor era ensurdecedor. O alto, no entanto, permanecia em silêncio. E ele pregava as premissas do reino de Deus com inusitada emoção. E aqui Amélia Rodrigues narra o encontro de João Batista com Jesus. É um encontro que nos faz pensar. Já imaginou um encontro com Jesus? Você vendo Jesus mesmo, não só sentindo, porque a gente é o sente, sentimos a sua presença, mas ver com esses olhos do encarnado, vê-lo, né? E João Batista ouviu, e esse encontro se dá fazendo uma análise da situação de João Batista. João estava trabalhando pelo Senhor, trabalhando por preparar o caminho ao Senhor. Estava com as mãos limpas no serviço útil. E nós? Se Deus mandar que os anjos venham nos observar, vá lá ver o que o Alan está fazendo. De repente me aparece um anjo e o que eu estarei fazendo no momento? Trabalhando para Jesus? Como que estão os meus pensamentos naquele momento? Bons pensamentos ou conflitos ou descontrole de emoções, inveja, ciúmes, consumo, viciações. Como estará a minha mente e o meu coração no momento da visita de Jesus? Mas com João foi diferente. O verbo quente, derramado em catadupas de alento esperançoso, umedecia os olhos requeimados pelo sol ardente. Quando se movimentava no afã de arregimentar almas para o exército que preparava, vira-o de relance, descendo a borda do rio por sobre a relva verdejante, com os vestidos brilhantes de maneira incomum, usando a turba tradicional. O vaso improvisado para o banho lhe escorregara das mãos e ele gritou sem poder dominar-se: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é de que eu dizia, após mim vem um homem que é maior que eu, porque existia antes de mim.
Não o conhecia eu, mas para o tornar conhecido em Israel, é que vim com o batismo da água. Aproximando-lhe, disse-lhe: Eu é que devia ser batizado por ti, e tu vens a mim? Deixa por agora, convém cumprirmos tudo o que é justo. Ele falava com eloquente grandeza espiritual. Após o ato singelo, ouvia-se uma voz, se dentro ou fora do espírito, rememorando, João Batista não sabia o dizer. E a voz dizia: Este é meu filho querido, no qual pus a minha complacência. A partir daí, João Batista pôs-se a verberar com mais ardor contra a degeneração moral da época, onde a encontrasse. E ainda continua essas suas recordações no íntimo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Gostaria de ter ouvido ou conversado com o ungido. À mente vinha a lembrança de Moisés, atormentado no alto da montanha, fitando a terra eleita sem poder alcançá-la. Era como ele se sentia, como Moisés, não podendo mais alcançar Jesus. E João Batista ainda envia alguns discípulos para conversar com o Mestre. E eis que Jesus, conversando com esses discípulos, fala: em verdade vos digo que entre os filhos de mulher não surgiu quem fosse maior que João Batista. Entretanto, o menor no reino dos céus é maior que ele. Desde os dias de João Batista até hoje, o reino dos céus sofre violências e os homens violentos o tomam de assalto. Por todos os profetas e a lei, até João prediziam o futuro, eles prediziam o futuro. Ele, porém, se tratando de João Batista, né? Se o quiser aceitar, é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, repito, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sim, João Batista é Elias reencarnado, abrindo caminhos e preparando estradas. E já nos encaminhando para o final, a conclusão do nosso estudo, ainda trouxemos uma mensagem de Emmanuel. Ele ditou para o Chico no livro Justiça Divina, em que essa mensagem deixa implícito a questão do tema central desse nosso abordamento que fizemos aqui, que é dentro desse nosso estudo que fizemos, o tema central, o arrependimento. Temos que submeter os nossos corações ao arrependimento e louvarmos essa bênção da reencarnação. Espíritos culpados, somos quase todos. Julgávamos que o poder transitório entre os homens nos fosse conferido como sendo privilégio e o imaginário merecimento, e usamo-lo por espada destruidora, aniquilando a alegria dos semelhantes. Contudo, renascemos nos últimos degraus da subalternidade, aprendendo quanto dói o cativeiro da humilhação. Acreditávamos que a moeda farta nos situasse o cativeiro dos desmandos da consciência. Vou repetir essa frase.
acreditávamos que a moeda farta nos situasse a cavaleiro dos desmandos da consciência. Entretanto, voltamos à arena terrestre em doloroso pauperismo, pobreza, experimentando a miséria que infligimos aos outros. Expiação. Admitíamos que as vítimas dos nossos erros deliberados desaparecessem, se distanciassem para sempre de nós depois da morte. E muitos ainda acreditam nisso. Mas tornamos a encontrá-las no lar, usando nomes familiares como pai, mãe, irmão, primo, sogra, tio, avô, avó. No seio da parentela, onde nos cobram, às vezes com juros de mora, as dívidas de outro tempo, em suor do rosto, no sacrifício constante, ou em sangue do coração, na forma de lágrimas. Supunhamos que os abusos do sexo nos constituíssem a razão de viver e corrompemos o coração das almas sensíveis e nobres com as quais nos harmonizávamos, vampirizando-lhes a existência, sugando-lhes as energias. No entanto, regressamos ao mundo em corpos dilacerados ou deprimidos, exibindo as entranhas enfermidades ou as gravosas obsessões que criamos para nós mesmos, a estampar na apresentação pessoal a soma deplorável de nossos desequilíbrios. Espíritos culpados, quase todos somos. A perfeita justiça, porém, nunca se expressa sem a perfeita misericórdia. E abre-nos a todos, sem exceção, o serviço do bem, que pode abraçar na altura e na quantidade que desejarmos, como recurso infalível de resgate e reajuste, burilamento e ascensão. Atendemos às boas obras quanto nos seja possível. Atendamos às boas obras quanto nos seja possível. Cada migalha de bem que faças é luz contigo, clareando os que amas. E assim é porque, de conformidade com as leis divinas, o aperfeiçoamento do mundo depende do mundo. Mas o aperfeiçoamento em nós mesmos só depende de nós. O meu muito obrigado e que possamos refletir sobre nossas ações, sobre nossas atitudes e fazer uma gestão sincera do que nos acontece, para que o absoluto arrependimento adentre em nossos corações, abrindo caminhos para novas caminhadas, novas estradas em direção à luz.